Você pode estar assentado. Eu não sei qual foi a promessa, verdade bíblica que você usou e se apoiou para passar esse ano. Para viver os dias de 2021, que eram dias tão incertos, de tantas dúvidas, de tantos medos, de tantas ansiedades, aflições. Uma das verdades e uma das promessas e dos princípios que eu usei na minha vida foi essa daqui. Que Jesus, Ele é Emanuel. E Emanuel, ele significa Deus conosco. Se nós estamos aqui hoje celebrando mais uma noite de Natal, é porque Jesus é o nosso Emanuel. Ele é Deus conosco. Se nós estamos aqui hoje dizendo, Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero que o Senhor seja o meu fundamento. É porque Deus esteve conosco neste ano. Deus esteve conosco em todos os dias desse ano e continuará conosco. Se hoje estamos aqui reunidos como igreja, como família IBMJ, é porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E quando nós olhamos a promessa da palavra de Deus lá em Isaías 7,14, tem um contexto histórico para aquela realidade daqueles dias que eles estavam vivendo, mas a promessa com relação à vinda do Messias também, onde diz que por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e chamará ele de Emanuel, o Deus conosco. E quando nós olhamos para essa verdade de que Deus é um Deus conosco, Ele não é um Deus só de perto, mas Ele está com cada um de nós. Ele esteve com cada um de nós. Ele esteve com cada uma das nossas necessidades, em cada uma das nossas aflições. Ele entendeu cada uma das nossas orações, enxugou cada uma das nossas lágrimas. É porque Ele é um Deus conosco. Mas não é qualquer tipo de Deus. É o Deus conosco, que está conosco para nos guiar. Quando nós olhamos a história dos acontecimentos que prepararam o cenário para a vinda de Jesus, do Messias, o nascimento do menino Jesus, aquele que traria ao povo a luz, a salvação, libertação, nós vemos que os relatos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, é como de uma série, de um ritmo rápido. Mas em todos os acontecimentos, em todos os detalhes, nós vemos algo muito especial. Era Deus quem guiava tudo o que estava acontecendo. Era Deus que estava guiando cada pedaço daquela história, cada pedaço das narrativas que estão sendo ministradas aqui, nesse mês de dezembro. Começando com o musical dos Kids, depois o musical dos Teens, o nosso musical na semana passada, no sábado e no domingo. Em cada uma dessas mensagens, através da música, mostrando a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, nós vemos em cada um desses pedaços da história o toque divino para guiar as pessoas no caminho em que Deus queria que eles estivessem. José, dirigido por um anjo, para ir à frente e casar-se com Maria. Os magos, os homens sábios do Oriente, foram conduzidos por uma estrela até onde Jesus nasceu, Deus guiando eles. E esses mesmos homens, os magos, eles foram então advertidos também por um sonho, para não voltarem até Herodes, e obedeceram à direção divina. José, novamente dirigido por um sonho para fugir do Egito, fugir de Belém e morar no Egito, enquanto Herodes desencadeia ali a sua trama de matar as crianças. O seu massacre sem sentido, porque ele queria matar o menino, o rei que havia nascido entre aquele povo. E José é novamente instruído através de um sonho a voltar para a Judéia. E em todos esses detalhes nós vemos Deus dirigindo
Deus operando, Deus fazendo a sua vontade na vida do seu povo. Um Deus que guia. E hoje nós vemos um Deus que continua nos guiando. Guiando a mim, guiando você, guiando pessoas, para que o seu propósito, o seu plano seja realizado. Portanto, estar com um Deus que é um Deus conosco, não é o acontecimento do acaso. Não estamos aqui por uma sorte, por um acaso. Não estamos aqui porque o universo quis que nós estivéssemos. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus conosco que nos guarda, que nos sustenta, que de fato está próximo, perto, quer um relacionamento comigo e com você. Esse Deus que se fez homem, que habitou na terra e que hoje nós podemos conversar com Ele através da oração. Onde Ele pode conversar conosco quando nós lemos a palavra de Deus. Eu não sei para você como é saber que nós temos um Deus que é o Emanuel, o Deus conosco. Mas para mim enche o meu coração de esperança, porque mesmo que eu fique talvez triste, chateado, porque me sinto sozinho por não ter pessoas próximas de mim, eu tenho a presença de Deus comigo em todo momento. E se eu tenho a presença de Deus comigo em todos os momentos, eu nunca estou sozinho. Porque eu tenho um Deus conosco, o Deus que está comigo, não é algo casual, não é um acidente. Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar, Ele escolheu habitar em nós através do Espírito Santo, isso é um presente. E quando nós decidimos entregar as nossas vidas a Ele, nós então deixamos de ser somente servos, inimigos de Deus, e nos tornamos agora amigos do Senhor. E nós demos a Ele o controle total das nossas vidas, para que Ele nos guie. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: será que de fato eu estou deixando Deus guiar a minha vida? Quando nós olhamos as narrativas bíblicas, nós vemos em todo o tempo do Antigo Testamento, Novo Testamento, Deus querendo guiar o seu povo. Deus querendo guiar as pessoas. E muitas vezes as pessoas virando as costas para Deus, querendo ser guiados pelos seus próprios corações, pelos seus próprios destinos. Mas Deus sempre tinha um plano, um propósito, chamava as pessoas para si, para um relacionamento. Mas as pessoas sempre querendo o distanciamento de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E será que eu e você hoje estamos como? De fato deixando que Ele nos guie? Ou nós queremos dirigir a nossa própria vida segundo a nossa própria vontade, segundo as nossas próprias escolhas? Quem está no banco do motorista da nossa vida? Deus ou nós? O Deus conosco é o Deus que está conosco para nos guiar. Ele nos guiou neste ano. Ele esteve conosco. E talvez nos guiou por alguns caminhos que até agora a gente não entende o porquê. E não vamos entender. O que nós precisamos é continuar confiando, crendo. E quando não tivermos forças, vamos pedir ao Senhor, como vimos aqui: Senhor, me dá forças para continuar sendo guiado pelo Senhor, mesmo quando não entendo, mesmo quando não compreendo a sua direção. É Ele que nos conduz a esse relacionamento, é Ele que nos quer guiar. E nós precisamos permitir que Ele faça isso. E o quanto você está pronto para que Deus guie a sua vida? Hoje tem pessoas sendo guiadas por muitas coisas. Estão sendo guiadas por muitas situações. Algumas são guiadas ainda pelo seu passado, algumas são guiadas ainda pelas suas culpas, algumas são guiados pelos seus remorsos, por expectativas que ainda não foram alcançadas, pela frustração. E quando nós olhamos para as Escrituras, Moisés, Josué e o seu povo, no Antigo Testamento, Deus insistia com aquele povo para que aquele povo permitisse que Ele guiasse eles. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos Deus conduzindo aquele povo no deserto. Um povo que só reclamava, que só murmurava, que nunca estava satisfeito. Não muito diferente de nós hoje. E Deus guiando aquele povo, Deus conduzindo aquele povo numa coluna de nuvem e de fogo, de dia e de noite. Os guiando nas batalhas, lutando por eles, dando a vitória a eles. O rei Davi e tantos outros salmistas que quando nós lemos
as poesias que foram escritas por eles, que saíram do relacionamento que eles tinham com Deus, nós vemos eles reconhecendo a presença constante de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo de número 3. Naquela ocasião, Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Estava no deserto, dormiu numa caverna. E esse Salmo 3 tem um versículo muito interessante, que é um versículo que talvez você já conhece ou até cita quando você acorda. Eu dormi, eu acordei, dormi, tornei a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Olhar esse versículo e recitar ele, falar ele quando nós acordamos é algo muito interessante. Olha, eu dormi, eu acordei, eu descansei, porque é o Senhor que me sustenta. Agora, saber que quem falou esse versículo era alguém que estava sendo perseguido pelo próprio filho, estava no deserto, dormiu numa caverna, e mesmo assim conseguiu dormir e descansar, como consegue? Porque ele permitia que Deus guiasse a sua vida. Ele não era guiado pelos medos, e com certeza ele estava preocupado e com medo, mas ele permitia que Deus guiasse a sua vida. Se esse Deus a quem adoramos, se esse Deus a quem celebramos essa noite de Natal, de fato é o Deus conosco, por que não colocar os nossos medos, nossas preocupações, todas nas mãos dEle? Todas diante da presença dEle. O que vai resolver você passar uma noite sem dormir? Vai resolver alguma coisa na sua vida? Podemos confiar no Emanuel. Podemos confiar no Deus conosco. Podemos confiar. E esse Deus está conosco porque aquela promessa de Isaías 7 se cumpre. E Mateus 1:23 diz: vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. E esse Deus está conosco para nos amar. Ele quer nos guiar. E Ele quer nos guiar porque Ele nos ama. Ele nos ama. E a palavra amor é a palavra mais usada, seja no português, seja na língua inglesa, o love. E um estudo recente disse e descobriu que quando você digita a palavra love no Google, muitos resultados aparecem. E muitas pessoas estão fazendo a seguinte pergunta para o comando de voz dos smartphones: você me ama? Esperando uma resposta de voz do outro lado. Isso é um grito de ajuda de muitas pessoas que ainda não se sentem amadas, de muitas pessoas que ainda não se sentem queridas. E talvez eu e você, mesmo servindo a Deus, em alguns momentos somos tentados a pensar que Deus não nos ama. E talvez esse ano que a gente passou, tão atípico, foi um ano onde você foi tentado a pensar que Deus não te amava, porque permitiu algumas coisas que te machucou, que te feriu. Mas, querido, Deus está conosco para nos amar. E não é porque passamos por dias difíceis que Ele deixou de ser o Deus de amor, o Deus que nos ama. O Deus que nos ama. E sabe qual é a prova de que Ele nos ama? Porque Jesus veio à terra. E a sua intenção era demonstrar o grande amor de Deus por mim e por você. Nós estávamos desviados por conta do nosso pecado, afastados de Deus. E Ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Esse amor de Jesus, Ele é incompreensível. Ele é abundante, Ele é incomparável. Foi esse amor de Deus por mim, por você, que fez com que Ele enviasse Jesus. E hoje nós celebramos o Natal. Você que está aqui hoje, aqui no templo, você que está na sua casa, alguns já preparando a ceia de Natal. Aquele momento onde nós estaremos reunidos. Alguns estavam preocupados, que hora que o culto vai terminar, pastor? Né? Porque a gente precisa comer depois, a gente vai se alimentar do espiritual, mas depois a gente tem outras coisas para se alimentar. Fica tranquilo, a gente vai terminar cedo. Mas, querido, no momento que você estiver reunido com a família, em volta da mesa, com todo aquele alimento, lembre-se de agradecer a Deus, porque nós estamos reunidos por causa do seu amor por nós. Se não fosse o amor de Deus por mim, por você, nós não estaríamos celebrando o Natal.
O nascimento de Jesus, o nascimento daquele que nos trouxe perdão, reconciliação, salvação, libertação, a justificação, o perdão dos nossos pecados. Portanto, quando estiverem reunidos em volta à mesa, agradeçam pelo alimento, porque enquanto nós estaremos comendo aquele alimento abençoado que Deus colocou na nossa mesa, nós devemos demonstrar compaixão e amor por aqueles que talvez não tenham tido ainda esse privilégio hoje. E ainda vão passar a noite de Natal nas ruas, nas calçadas das nossas cidades, nos semáforos das nossas cidades, debaixo de viadutos, sem ter uma casa digna para morar, preocupado porque como vou pagar os meus compromissos, eu não tenho emprego. Então nós temos muito que agradecer a Deus, mas não podemos deixar de olhar para aqueles que ainda não têm tido todos os privilégios que nós temos. Nós temos muito para agradecer a Deus, mas tem pessoas que vão passar essa noite de Natal diferente de nós. E esse amor que nos alcançou tem que fazer com que a gente olhe para essa realidade com compaixão. Com compaixão. Como o Júnior falou aqui, não tem como estar na presença de Deus e não olhar para essa pessoa e sentir por ela compaixão, empatia. Quando você estiver reunido em volta à mesa nessa ceia de Natal, agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus por estarem reunidos juntos. Porque passamos por tudo o que passamos e estamos juntos por causa deste Deus que nos ama. E agradeça. Agradeça por Ele ser um Deus que é o Deus conosco. E que Ele está presente nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E a grande notícia do Evangelho é que Deus nos ama como se nós fôssemos o único no mundo. Ele não olha para as nossas falhas, Ele não olha para os nossos erros, Ele não olha para o nosso passado, Ele somente olha para nós e nos ama. E quando nós estamos na presença de Deus, a gente não precisa de filtro, de edições, de ser alguém que nós não somos. Eu aqui na sua frente, eu posso demonstrar ser alguém que eu não sou. E talvez você vai acreditar que eu seja aquilo que eu estou demonstrando que eu sou. Mas com Deus, querido, não tem como. Deus sabe quem é Oswaldo. Deus sabe o coração do Oswaldo como é. Deus sabe as intenções. Deus sabe porque eu faço o que eu faço. E eu não consigo descobrir isso de vocês. Vocês não conseguem descobrir isso de mim. Mas Deus sabe. E Ele nos ama tanto que mesmo apesar das nossas falhas, Ele enviou Jesus. E Ele ama cada pedacinho de você. Mas Ele não quer permitir que você fique como você está. Por isso Ele nos transforma. Por isso Ele nos chama para a santificação, para uma mudança de vida, para uma mudança de um caminhar com Ele dia após dia. E agora você é chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Querido, você que já entregou sua vida a esse Jesus que nasceu, você agora é filho de Deus. Porque Deus está conosco para nos amar. Nós somos amados, conhecidos, acarinhados por Deus, graças a Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e o único mediador entre Deus e os homens. A quem você tem buscado para te guiar? Em quem você tem esperado para te amar? Não há pessoa melhor do que Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que nos guia, que nos ama e que está conosco nessa noite de Natal. Portanto, ao estarmos juntos como família, nessa noite, amanhã, todos os dias deste novo ano, agradeça a Deus pela presença dEle, porque Ele é o Deus conosco. E esse nome, Deus conosco, é um dos nomes de Jesus. Há outros nomes. Há outros nomes que destacam esse Jesus tão maravilhoso que nós temos e que nós podemos nos relacionar hoje.
E quando nós olhamos para Jesus, não tem como olhar para Ele e não reconhecer quão lindo é esse nome, quão poderoso é esse nome. E dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor nos alcançou. E que seja o seu desejo, o meu desejo nessa noite, Senhor, nos guie. Continue nos guiando, continue nos amando. E que eu e você possamos dizer: Senhor, eu estou disposto a entregar toda a minha vida, todo o meu coração, tudo que tenho, tudo que sou, para que o Senhor possa me guiar, para que o Senhor possa continuar me amando e eu possa amar o Senhor também. E não só amar o Senhor, mas amar o próximo, aqueles que estão ao meu redor. E tudo isso fazemos porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair na certeza de que você não está sozinho, porque Deus está conosco, Deus está com você. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso através dessa música, que em todo tempo, em toda história, em cada detalhe, nós vemos a direção, Deus dirigindo, Deus amando a mim e a você. E Ele quer receber o nosso louvor e a nossa adoração, que só Ele é digno de receber. O mistério de tua glória, Cristo